Olá família, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Estendendo a Pregação. Hoje eu tô aqui com o pastor Miro, eu sou o Vinícius e a gente vai estender a pregação Coisas Novas que foi pregado no domingo dia 14/1/24. Vamos com a gente? Pastor Miro, muito obrigado por estar aqui. A gente recebeu algumas perguntas e eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender, né? O senhor trouxe um paralelo muito bom. Só para contextualizar quem está ouvindo, que talvez não tenha ainda ouvido a pregação como um todo, o senhor pregou no domingo, né, sobre a história ali de Jeremias, no momento que ele recebe uma profecia do Senhor, que ele escreve aquilo num livro e que aquilo se torna a obra da vida dele, se torna aquilo com que ele está relacionado, até porque, né, para já começar a pegar um pouco ali mais de contexto, aquilo era muito importante para o povo de Israel, né? Ele considerava que aquilo era muito importante para o povo dele, aquilo era muito importante para a nação como um todo. E aí ele tem um mensageiro dele ali, Baruque, que vai levar a mensagem, né? E o rei, o Jeoaquim, se eu não me engano, ele acaba, quando ele recebe esse livro, ele acaba queimando o livro, destruindo o livro todo. E o Senhor começa a trazer para o coração de Jeremias, depois da esperança dele ser destruída, depois da esperança dele ser devastada, que o Senhor vai trazer coisas novas. Tava conversando com o irmão sobre a pregação, né, hoje mais cedo, e ele falou que, graças a Deus, o rei destruiu o livro, porque senão a gente teria só metade do livro de Jeremias, né? Então, a primeira coisa, assim, que eu queria entender é como que essa mensagem chega no coração do Senhor. Como que Deus comunicou essas coisas novas para você? Porque a gente sabe que, mesmo antes do Senhor pregar, essa palavra já tinha passado pelo Senhor, né? Como é que isso chega para o Senhor? Boa noite, é um prazer estar aqui. Essa palavra, ela se dá muito da forma que eu entenda. O povo hoje, ele está muito melindrado. O povo hoje, ele não aceita você repreensão, né? Uma repreensão, Sim. né? E Jeremias vivia dessa forma. Ele não media palavras para dizer para o povo aquilo que ele pensava, né? Aquilo que ele queria, porque ele queria um povo que estivesse em linha, alinhada com Deus, e aquele povo não aceitava, né? E então o Jeremias era considerado um homem muito irado, muito nervoso, né? Um homem que queria impor as coisas, né? E o povo não aceitava. Então começaram a se opor a Jeremias e chegou até o rei. O rei também começou a se opor a Jeremias, porque Jeremias não respeitava o rei como o Senhor. Ele respeitava como uma pessoa da lei, mas não acima de Deus. E o rei se considerava uma pessoa acima, né? Tanto é que ele não aceitava quando Jeremias trazia aquela repreensão, né? Então, o que eu entendo é que hoje, trazendo para hoje, muitas vezes a gente não aceita quando alguém vem falar para mim, você tá no caminho errado, você não tá agradando a Deus, você não tá andando na palavra de Deus, né? E às vezes a pessoa vem nos repreender e a gente toma isso como alguém que está querendo nos ofender, nos machucar, e ao contrário, né? A pessoa está pensando exatamente a te levar para um caminho que vai te levar adiante de Deus, na presença de Deus, você andar com Deus, né? Para quê? Para que você receba de Deus as coisas boas, coisas novas, né? E muitas vezes Deus quer dar algumas coisas para a gente, mas a gente está ouvindo quem? Ao rei terreno, né? As coisas mundanas, né? Aquilo que nos impede de alcançar a prosperidade, a santidade, né? Está vivendo com as bênçãos do Senhor, né? Então o Jeremias era um homem assim, ele era determinado a levar o povo a se arrepender. A pregação dele era arrependam-se, né? E o povo começou a se irritar com ele de tanto ele chamar a atenção do povo a arrependimento. Era essa a mensagem de Jeremias, era arrependimento, né? Certo. E isso é muito engraçado porque teve um momento durante a pregação que o senhor falou mesmo, né?
o interessante das palavras de repreensão de Deus é porque quando Deus vai falar também, você não tá ouvindo um rei terreno, você tá ouvindo agora a voz do Senhor que tá te falando, escreva mais, né? O problema é que quando a gente não aceita a repreensão é que também essas coisas novas que o Senhor tá prometendo não podem vir, né? Esse novo de Deus também não pode vir. E é muito difícil, né? Porque a gente às vezes acha que a pessoa realmente... A gente tá no encontro aqui de gerações entre eu e o Senhor, né? E muitas vezes acontece da gente pensar assim, nossa, tá falando porque quer meu mal, ou tá me repreendendo, ou tá só porque é mais velho, acha que pode mandar em mim, ou porque tem uma postura, acha que pode mandar em mim. E na verdade não, né? Essa repreensão vem pro nosso bem, e era importante que o povo também entendesse, né? Que aquela repreensão que eles estavam recebendo ali de Jeremias, do profeta ali naquele momento, era pro bem. O Senhor sempre teve essa característica, né, para poder falar com o povo de Israel. A gente está te repreendendo aqui, mas é para te colocar num caminho daquilo que ele já tinha prometido há muito tempo atrás. É isso mesmo. O problema é que, às vezes, nós não entendemos, né? Nós queremos... é muito eu acho, eu penso, eu quero, né? Não é a vontade, eu não procuro a vontade de Deus a entender na palavra dele o que ele quer, né? Então, o que ele queria era que Jeremias fosse alertar o povo, porque Deus, ele quer mudar a história da vida das pessoas, Sim. Ele quer levar para um caminho bom. E o povo estava indo para um caminho totalmente errado. Então, Deus continua usando Jeremias hoje para falar. O problema é que o povo muitas vezes não quer ouvir. Verdade. Muitas vezes não quer ouvir o povo, né? Sim. Agora a primeira pergunta aqui, agora que a gente já deu toda uma introdução. Você fala em um momento que Jeremias quer desistir. Ele estava desanimado porque o rei queimou o livro dele, que ele escreveu com as palavras do Senhor, né? Do Senhor nosso Deus. Como que isso se relaciona especialmente com a nossa vida? Essa relação entre o livro queimado, o rei que queimou esse livro, né? Das palavras do Senhor. Como que isso se relaciona com a gente? Então, eu vejo assim, eu estou aqui escrevendo um livro, eu estou escrevendo uma história. Sim. Eu vou deixar um legado para minha família, quer dizer, isso é um livro, vai ficar para minha família. O que é que eu estou fazendo hoje? Eu estou fazendo algo bom? Se eu vou fazer algo bom, vai ficar um legado para minha família. Exemplo, por exemplo, eu quando ensino uma pessoa, eu vou falar assim para ele, olha... eu não ensino meu filho a ler a Bíblia. Ele me vê eu lendo a Bíblia. Sim, um exemplo. Um exemplo. Como é que ele ora? Ele me vê eu sempre de joelho num canto orando. Ele me vê eu levantando de madrugada para ler a palavra, estudar a palavra. Quer dizer, eu estou ensinando ele. Eu não preciso forçar ele. Eu tenho que ensinar. Então isso é um legado que a gente deixa, né? Que a gente vai deixar para os nossos filhos, para a nossa comunidade, né? Para aqueles que seguem a gente, né? E eu vejo que Deus, ele usa essas figuras de pessoas para mostrar. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas que eu me espelho nelas, que eu vejo, né? Eu vejo ela, eu me espelho nela, quer dizer, aquilo lá é uma representação de Deus na minha vida, né? E eu acredito que Deus, ele quer isso, que a gente mostre um caminho certo, honre, né, as autoridades, a gente honre a nossa família, os nossos filhos, né? Que eu acho que o que Deus ama é a família. E a gente tem que construir essa família na base da palavra de Deus, né? na unção de Deus, né? E esses são os nossos capítulos, né? Aquilo que a gente está escrevendo, o senhor até usou o termo, né? O livro da nossa vida, aquilo que a gente está escrevendo junto com o Senhor, né? E aí, o que poderia ser, né? Só para deixar bastante claro, porque eu sinto que muitos dos nossos irmãos entenderam e muitos irmãos não conseguiram entender o que é o livro queimado, né? Quem tem o poder de destruir esse livro? Então, eu mesmo posso queimar esse livro.
Eu mesmo posso, né? É o que eu falo, eu não sou aquele que estava aqui ontem no púlpito pregando. Eu sou aquele que hoje estou vivendo lá fora. Sim. Então, o que eu estou vivendo lá fora está condizendo o que eu vivo aqui, porque aqui eu vivi santidade, agora e lá fora eu estou vivendo santidade. Então, esse livro, esse queimado livro, é o que eu vou lá fora e faço. Se eu faço coisas lá fora que não agradam a presença de Deus, como que eu tivesse queimado tudo que eu fiz ontem aqui. Tudo aquilo que eu preguei foi para o fogo, foi queimado, foi rasgado, porque eu não vivo aquilo que eu preguei ontem. Né? Então, quando eu saio lá para fora, se eu não viver aquilo que eu preguei ontem aqui, eu estou queimando esse livro. Eu mesmo posso fazer isso. Uhum. Eu posso destruir tudo aquilo que eu fiz ontem aqui, eu posso destruir lá fora. A partir que eu sair de lá fora, eu posso destruir, posso queimar tudo. É muito engraçado, porque muitas vezes eu acho que foi até em determinados momentos o lugar onde eu fui ontem, né, durante a pregação, que era pensar, quem tá queimando o livro, né? E eu não tinha pensado nisso, que quem pode estar queimando o livro pode ser eu, né? Porque muitas vezes a gente vê isso muito no outro, eu não estou excluindo que isso possa acontecer também. A gente entende, por exemplo, que tem irmãos que estão passando por situações adversas que foram colocados nessas situações por conta de outras pessoas. E agora a vida deles, o livro da vida deles tem sérios problemas de continuidade ali, né? Justamente pelo trabalho de outras pessoas, pelo aquilo que outras pessoas fizeram. Mas também de trazer essa responsabilidade, porque esse paralelo é muito interessante, né? Se o livro era para exortação, se o livro era uma ferramenta de correção de Deus para que a gente vivesse o melhor, se a gente começa a queimar essas páginas, né? Se a gente começa a viver uma vida diferente daquilo que a gente está pregando, nós recebemos esse livro e nós mesmos estamos queimando esse livro. É incrível, hein? É incrível, né? Então, o Senhor, ele quer dar coisas melhores para nós. O caminho de Deus é sempre subindo, né? Nunca é descendo, nunca é voltando. Você vê que todas as palavras de Deus, ele vai falar, olha, quem pega no arado não deve olhar para trás. Né? Então, Deus, ele quer nos levar para frente, ele quer que nós avancemos, que nós prosperemos, que alcancemos o objetivo. Né? E muitas vezes a gente fica aqui, naquele livro antigo, lendo aquelas velhas passagens, e nós não avançamos para conhecimento de Deus, para andar com Deus, para consertar aquilo que a gente estamos fazendo errado, porque todos nós estamos sujeitos a fazer coisas erradas. Acontecem coisas na nossa vida, né? A gente tem muitas aí histórias que aconteceram nos nossos dias aí vivendo com Deus, né? Acontecem muitas coisas, eu tenho muita experiência de pessoas que a gente ensinou, estava bem com Deus e de repente volta lá atrás, né? E Deus não quer isso, Deus quer que a gente tenha sempre coisas novas. Por isso, se você andar em santidade, você andar sempre na presença de Deus, meditando na palavra, vivendo a palavra, Deus vai estar sempre colocando coisas novas. Uau. Deus vai sempre nos guiar, Deus vai sempre nos levar para lugares que a gente nunca imaginou. Por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida me ver pregando em um púlpito. Eu nunca me vi, cara. E Deus me trouxe até aqui. Eu não sei como é que Ele fez isso para mim estar aqui. Você está entendendo? Então, Deus está sempre querendo nos pôr num patamar acima. O problema somos nós. Uau! É a gente que está queimando o livro, né? Exatamente. E isso, assim, é muito interessante também, da forma de pensar, porque a partir dessas palavras a gente consegue entender. Essa repreensão é benéfica, porque ela quer levar a gente para esse algo novo. Deus quer levar a gente para esse algo mais através da repreensão. Tanto de um caminho errado, né, de um pecado, quanto às vezes de alguma coisa que simplesmente não é pra gente estar vivendo aquilo. Porque muitas vezes tem coisas lícitas, eu imagino, né, que dentro desse contexto também cabe isso, que tem coisas lícitas que a gente está vivendo, que não são pecado, que não são nenhum problema, mas que não é aquilo que o Senhor quer que a gente esteja vivendo, né? Eu acredito que no meio das repreensões ali também, que tá no livro ali que Jeremias escreveu, né, através do Baruque, tem muitas coisas que também não eram só repreensões sobre pecado, sobre aquilo que já estava na lei. Porque que já estava na lei, já sabiam, né? Mas também muita coisa sobre o estilo de vida que eles estavam levando naquele momento, práticas que eles precisavam abandonar para que o novo de Deus pudesse vir, né? É muito interessante
eu fico pensando muito nisso, né? Na continuidade do que o Senhor tá falando pra gente. Se você faz parte da comunidade aqui, se você faz parte da ICF, Deus tá falando pra gente desde o dia 31 de dezembro sobre vinho novo, sobre novas atitudes, sobre coisas novas. O Senhor tá falando pra gente sobre isso recursivamente, né? E que muitas vezes, eu não sei, né? Perguntar até a opinião do Senhor, acho que isso pode estar vindo muito de um lugar de... Às vezes não são pecados, às vezes é aquilo que a gente... como o pastor Fernando falou na semana passada, é aquele descaso que a gente tem com o trabalho, é aquele... Mesmo que seja um pecado, né, por assim dizer, mas é aquele descaso que a gente tem com aquilo que a gente deveria estar fazendo, né? O bem que a gente deveria fazer e não faz, né? Qual a opinião do senhor sobre isso? Então, olha, você falou numa coisa muito interessante, por exemplo. A gente fica, às vezes, naquele... eu cheguei aqui, tá bom. Sempre para nós olha, o meu salário tá legal, tá beleza. Ele nunca procura, sabe? Aí Deus, ele não quer que a gente fique estacionado. Por exemplo, quantos anos tem pessoas em igreja que passa a vida inteira aí e não fez nada? Ela escreveu um pouco do livro e parou. Ali estava bom para ela. Ela está cometendo pecado? Não, ela não está. Mas ela também não está avançando. Sim. Né? Então, a gente somos assim. Deus, às vezes, ele nos dá encargo, ele nos dá direção e a gente não quer ir. A gente fica ali parado. Você vê que o Baruque, ele falou, profeta, para que escrever? O rei já sabe, o rei queimou tudo, porque ele não quer saber e você quer escrever de novo? Quer dizer, Deus está nos dando uma chance de mudar esse paradigma de ficar aqui sentadinho, paradinho, não fazendo nada. Eu estou cometendo pecado? Não, não estou. Eu estou aqui, mas eu também não estou ajudando em nada. Não estou mudando nada. Você está entendendo? E Deus, ele não é dessa forma. Deus é um Deus que ele quer sempre o povo dele avançando, sempre caminhando, né? Nunca parado, estacionado, né? Você vê que até o apóstolo Paulo, ele vai falar, né? Olha, tem muitas coisas que eu quero fazer, mas eu não consigo, né? Eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim. A gente sabe disso daí. Mas se Deus está nos dando direção, está nos dando palavra, está nos ensinando, por que ficar parado? Uau, né? incrível. Por que ficar parado? Vamos para frente, não é verdade? Você vê que as palavras da igreja desse ano, você pode ver que é tudo num sentido de avançar. Sim, é tudo num sentido de avançar. Porque eu tenho falado aqui para o povo da igreja que Deus está nos dando um novo momento de igreja. Sim, está nos dando um novo momento. Agora, alguns vai ficar para trás. Por quê? Porque não querem escrever de novo. Sim, uau. Não é verdade? Não querem escrever, não querem voltar. Vamos escrever. Qual foi a palavra ontem? A maior parte que eu falei foi, olha, vamos voltar a escrever um livro novo. Porque Deus, quando você começa a escrever novamente, Deus vai começar a dar coisas novas. Sim. Mas enquanto você fica ali esperando, parado, achando que Deus vai fazer, Deus não vai fazer nada. Por quê? Porque Deus necessita Ele quer ver as nossas atitudes, as nossas ações. E em cima das nossas ações, Deus reage. Sim. Né? Se nós não agirmos, Deus não vai reagir. O pessoal mais antigo até que eu diria, né? Se você se colocar na brecha, né? Você se colocar ali naquele lugar. Que tem muito, muito a ver pra mim, né? Com aquela palavra de viver em novidade de vida. Sim. Né? Você se colocar nesse lugar onde você muitas vezes não está confortável, né? Porque muitas vezes a gente quer ficar confortável, quer ficar no banco, quer ficar assistindo, às vezes assistindo até de casa, né? E aí muitas gostoso, né? De casa, né? Cafezinho, sorvete. E muitas vezes o trabalho, né? Não só o trabalho do ministério, mas muitas vezes o trabalho de, talvez, como o senhor tinha comentado, dentro de casa mesmo, de pegar a Bíblia, de ser um exemplo dentro da sua própria casa, aquilo custa alguma coisa. E esse custo se relaciona muito pra mim com o medo que o senhor tinha comentado que o Baruque sentiu. Depois que ele tinha terminado de escrever o livro, né? O Jeremias não podia ir lá porque ele estava encarcerado e tudo mais. E aí, quem tinha que levar o livro? Baruque.
né? E o Senhor chegou a falar em um determinado momento que a gente não podia ter medo de levar essas palavras do Senhor. A gente não podia ter medo de fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Afinal, se Ele nos comissionou a fazer, é Ele que se responsabiliza, Ele que capacita os escolhidos, Sim, né? Isso mesmo. Você vê que o Jeremias falou para o Baruque, olha, é necessário que todos ouçam a palavra de Deus. Né? Então você vai lá no meio para que todos, você lê bem alto para que todos entendam, né? Então muitas pessoas elas têm uma boa bagagem, já aprenderam bastante, mas não levam a palavra para sua família, para os seus filhos, não mostra, né, um Deus para elas, né? Quer dizer, mostra de uma forma assim, Tá lá, né? tá lá, tá bom, aqui tá bom, tá tranquilo, né? E as pessoas, muitas vezes, que eu vejo, as pessoas falam, o diabo tá me amarrando, o diabo me amarrou. Não, não foi o diabo. Muita gente pensa que o diabo não é verdade. O diabo ele foi vencido, né? Ele já tem uma sentença sobre ele. A maior parte das coisas é Deus fazendo, porque Deus não quer ver o povo dele. Sim. Não quer ver o povo dele sofrendo como o povo está sofrendo, né? As angústias que estão sofrendo, né? Até, por exemplo, eu esses dias eu orientei uma pessoa, ela falou assim para mim, mas eu estou pedindo para Deus paciência. Eu falei, minha querida, você está pedindo paciência, você sabe o que é que Deus vai te dar? Deus vai te dar tribulações, porque é tribulações que vai edificar a paciência, querida. Então, muitas vezes a gente pede coisas para Deus que não é nem bom para a gente. A gente está pedindo, eu quero ter paciência, Deus vai dar tribulações, porque é a tribulação que produz a paciência, né? Então, muitas coisas que as pessoas reclamam, é o diabo, e não é. É Deus querendo corrigir rota. É Deus querendo corrigir, é destino, né? Muitas pessoas têm um destino que Deus quer marcar, quer fazer alguma coisa, e essa pessoa fica aí amarradinha, paradinha. Está construindo pecado? Não, mas não está construindo nada de bom também. Nem na família, nem nos filhos, nem na sua igreja, nem na sua região, né? E Deus quer que todo mundo participe dessa palavra. Igual Jeremias falou, Baruque, é necessário que todos ouçam essa palavra. Então a gente tem essa incumbência hoje também de ser um Baruque e levar essa palavra para os outros. Uau! É sensacional pensar nisso. Por quê? Porque o Senhor tem coisas novas, né? E a gente se coloca nesse lugar, e é um lugar de não ter medo, né? E eu falo porque eu sou mestre de ter medo das coisas. Eu ouço um negócio do Senhor e falo, ixi, não vai dar não, né? Mas depois eu sou que nem o filho que fala que não vai, depois vai. Mas porque a gente pensa muitas vezes, e eu penso muitas vezes, né? De novo, não posso falar por todos os irmãos, mas eu penso muitas vezes que às vezes aquilo vai ser muito difícil, que aquilo vai ser muito desafiador. Afinal, meio que tudo é desafiador, né? Na onde a gente está inserido, como comunidade, no lugar onde a gente está inserido, as coisas são um pouco desafiadoras realmente. Só que eu acho que o que a gente precisa se lembrar, né? Até para começar a escrever novos capítulos, é que maior é o que está conosco. Maior é o que enviou, né? E esse fato do Senhor trazer que o diabo já tem uma sentença, né? Que aquilo que, para travar, para impedir aquilo que o Senhor quer fazer em mim e através de mim, porque são dois movimentos, né? Aquilo que, se eu me disponho para o trabalho, eu muito provavelmente vou ser exortado, né? Eu me dispus a gravar aqui e eu estou sendo exortado pelo Senhor nesse momento, com certeza, né? Então você se dispõe ao trabalho, você vai ser exortado fazendo aquilo ali. Mas talvez isso não seja tão claro ainda, né? E pra gente ser bem didático, né? Aqui, qual que é a melhor forma de começar esse novo capítulo? Como que pro Senhor é a melhor forma de alguém que parou, né? Que falou que nem o Jeremias, eu não vou escrever mais, eu tô despedaçado, o livro tá despedaçado, o livro da minha vida tá despedaçado. Qual que é a melhor forma de começar a escrever de novo? Então, é a mensagem de Jeremias, arrepender-se daquilo que está fazendo, né? Então, muitas vezes, somos nós que estamos impedindo de Deus nos dar as coisas novas. Então, temos que arrepender, entender o plano de Deus na nossa vida
e viver algo de excelência, né? Por exemplo, o judeu, uma das coisas que ele preza muito é a excelência em tudo que ele faz. Então ele não importa se ele veio limpar a igreja, ele faz com excelência. Não importa se ele veio pintar a igreja, se foi pago ou se foi de graça, ele faz com excelência. Então Deus, ele olha para essas pessoas que fazem as coisas com excelência. Ele não mede esforços para fazer. Você está entendendo? Sim. Por exemplo, eu fui trabalhar hoje a 80 quilômetros de São Paulo. A 80 quilômetros de São Paulo. Eu poderia ficar lá. Porque já todo dia eu tenho que ir e voltar. 80 quilômetros para ir e 80 para voltar. Mas eu tenho algo marcado com você hoje. Então, o que nós temos que fazer? Ter aquele compromisso, honrar esses compromissos, né? Porque Deus olha para essas coisas. Pessoas de compromisso, pessoas que têm palavra, pessoas que falam, pessoas que não medem esforço para fazer as coisas. Você pode ler a Bíblia inteirinha, você não vai ver um cara, uma pessoa, um profeta, alguma coisa que estava parado e que Deus falou assim, olha, eu vou usar você, viu? Né? Todos Deus estava falando, levanta-te, que eu vou te falar com você. Agora, se a gente ficar paradinho, fazendo as coisas da mesma maneira que nós fizemos, que nós estamos fazendo, não muda nada. Né? Se eu fizer as mesmas coisas que eu fiz o ano passado, Deus não vai me usar do jeito que Ele me usou o ano passado. Uhum. Agora, se eu avançar, se eu melhorar, se eu fazer as coisas com excelência, se eu tiver compromisso com Deus, né? Com a família, né? Com os irmãos, se eu tiver compromisso, o que Deus vai? Você pode ver que dando que se recebe. Quer dizer, quando eu dou algo de mim para alguém, Deus vai me dar mais. Você vê na parábola dos talentos, mesmo que aquele que tinha 5, ele trabalhou com aqueles 5, Deus deu mais 5. Sim. Né? Agora, para aquele que tinha um só, que guardou aquele um, ele ficou naquele lá. Quer dizer, ele recebeu uma sentença de Deus ainda, servo negligente. Quer dizer, ele estragou o que Deus deu? Não, ele não estragou. Ele guardou, mas guardou para quem? Para ele. E Deus não usa assim, Deus usa pessoas que têm um compromisso com aquilo ali. O que Deus deu para mim é um compromisso de eu dar para outro. Se eu guardar para mim, não serviu para nada. Né? Então, Deus quer que eu faça um outro Ademir numa outra pessoa. Uau! Meu Deus, isso você citou parábolas, né, dos talentos. E o mais engraçado aquele, né, que não multiplicou, o que ele tinha, ele foi tirado, né? Então, é essa palavra, é esse momento, né, se você não quer multiplicar isso, e longe de mim aqui tentar querer convencer, né, os irmãos que estão nos ouvindo ao ativismo, não é isso, longe de nós, né, trazer uma mensagem nesse sentido, mas é de fazer aquilo que o Senhor realmente nos comissionou a fazer. Deixar de ouvir, né, deixar dos nossos caprichos muitas vezes, de não fazer, porque eu entendo, por exemplo, muitas vezes que o que muito nos paralisa de fazer algo, e o que paralisou, por exemplo, o rapaz da parábola, né, dos talentos, a não fazer nada, a esconder na terra, né, o que ele tinha recebido, era medo, né, e de novo, maior é o que está conosco, mas ainda assim, sobre o que nos vai ser cobrado do que nos foi requerido, né. Imagino o que teria acontecido, né? A gente estava brincando, né, conversando com o irmão mais cedo, que a gente não teria metade dos capítulos de Jeremias se ele não tivesse se proposto a escrever novamente. Sim. Né? Claramente, o plano de Deus, como diz lá em Esther, vai acontecer com a gente ou sem a gente, né? Mas esse privilégio que a gente tem de participar dessa obra, o privilégio que a gente tem de participar do que Deus, o justo privilégio que Deus nos deu como criaturas de participar da obra dele, né? Isso é muito incrível. Eu acho que é algo que a gente não pode desprezar, nem por medo, nem por comodismo, né? Nem por nenhuma dessas coisas. E isso nos ajuda a escrever uma história nova, isso nos ajuda a escrever esses novos capítulos, porque se eu entendi bem, me corrija se eu tiver meio maluco aqui, mas o que nos ajuda a escrever uma nova história
é nos colocar nesse lugar onde Deus quer nos usar. É sair do lugar onde a gente está acomodado muitas vezes pelo medo, acomodado muitas vezes por um trauma. Não estou dizendo que a gente deva passar por cima disso, né? Porque a gente entende que o Senhor tem cura e a gente tem... o Senhor capacitou profissionais também para que a gente consiga trabalhar com essas coisas. Mas que o Senhor tem novidade de vida para nós a partir do momento que a gente escolhe abdicar desse medo. Abdicar desse lugar onde a gente fica completamente calminho, onde o mar está calmo e nos proporciona águas mais profundas, né? Águas que vão do tornozelo para o joelho e que depois cobrem todo o corpo, né? Sim. Então, isso é o que Deus sempre ele quer requerer da gente, né? Que a gente avance, vá em frente, né? Como você disse, a primeira palavra diz que a água era nos tornozelos, né? Depois veio subindo, quer dizer, isso aí é aprofundar no conhecimento de Deus, mas também é usar, né? É igual nos talentos. Nos talentos, o rapaz ficou com medo de usar o talento que Deus deu para ele. É a mesma coisa hoje, que se Deus... Eu tenho um imenso medo de vir subir o púlpito. Eu vou te revelar a verdade, eu tenho medo de subir aí. Mas se Deus está me colocando ali, por que eu não vou fazer? Você está entendendo? Se Deus tratou comigo desde quando eu me conheci com Deus, para mim chegar hoje aqui, por que eu não vou fazer? Agora, eu podia falar, Deus, eu não quero. Eu poderia falar. Agora, se você olhar, por exemplo, o profeta Jonas, Deus deu uma incumbência para ele, era um profeta, ele sabia que ele ia lá orar naquela cidade de Nínive, e aquilo lá tudo mudar. Ele fugiu. Ele não quis ir lá. E depois ele ficou lá para ver o que Deus ia fazer com aquele povo, né? Ele ficou lá para fazer... E outra, ele não querendo ir, Deus criou um monte de situações para ele ir, né? Então, se você olhar para aquela situação que está acontecendo ali, você vai falar assim, ó, o diabo fez um monte de coisa ali e não foi Deus, né? E muitas vezes a gente está vendo o diabo muito nos prendendo, e não é o diabo, é Deus falando assim, você não vai fazer aquilo que eu te mandei? E vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, eu vou fazer algumas coisas que você vai ter que tomar posição, né? E vai tomar posição. O que aconteceu com o Jonas? Ele teve que ficar 3 dias na barriga do peixe lá. Foi 3 dias que Jesus ficou na sepultura. Quer dizer, ele já tinha uma mensagem que precisava ir para frente, que ia acontecer, né? Mas ele ficou lá protelando. E muitas vezes nós somos assim, nós impedimos o plano de Deus. Nós impedimos o plano de Deus de avançar, de salvar, de lugares, né? Por exemplo, a minha família foi conquistada como? Porque um dia eu resolvi acreditar na palavra de Deus. Eu fui convencido, né? Sim. O amor de Deus me convenceu, eu fui convencido e hoje eu tenho uma outra família. A minha família não é mais a mesma que era no começo. Quer dizer, Deus vai mudando a história. Mas por quê? Mas para isso a gente precisa levantar, a gente precisa perder um pouco do medo, né? E sair e levar, anunciar a mensagem, igual Jeremias falou, Baruque, vai lá e você vai bem no meio. Todos têm que ouvir. E muitas vezes a gente tem receio. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que falou assim, mas como é que eu vou pregar para o meu patrão? Do mesmo jeito que eu prego com qualquer um. Você está entendendo? Como é que eu prego para essa... mas a pessoa não respeita a Deus. Tantas pessoas, eu não respeitava a Deus, eu não obedecia a Deus e hoje eu estou aqui. Né? Então, a gente tem que levar a mensagem do Senhor, né? Igual o Jeremias. Jeremias estava preocupado em levar a mensagem do Senhor, né? E ele obedeceu. Olha, e Jeremias estava preso. Jeremias estava preso, mas ele usou outra pessoa para fazer aquilo que... Então, muitas vezes, eu não sei fazer certas coisas, mas eu tenho pessoas capacitadas. Você vê que o Moisés, ele falou para Deus, Deus, eu não tenho capacidade para falar. Usa seu irmão.
O seu irmão sabe falar, então leva seu irmão. Então Deus ele vai colocando pessoas a nosso redor para que a gente avance, mesmo que a gente não tenha uma grande capacidade, mas ele usa qualquer pessoa para levar a mensagem de Deus, né? E vai chegar uma hora que, se você não fizer, ele vai mover coisas. Sim. Ele vai mover coisas. E é muito pertinente, assim, porque eu penso que isso é a graça da relação também. Porque existem, por exemplo, pensando no casamento, existem coisas que eu sei fazer, que ali não sabe fazer, a minha esposa não sabe fazer. E existem coisas que ela sabe fazer que eu não sei fazer, né? E que isso vai se complementando no corpo, né? Por exemplo, eu não saberia dar uma palavra, né? Tanto essa quanto a outra palavra que eu gosto muito do Senhor, fica aí o link se você quiser assistir, sobre aquela que o Senhor falava das talhas da purificação, sim, das águas. Nossa, que mensagem incrível, né? E essa é a graça, porque muitas vezes, o que eu posso fazer, né? A gente, particularmente da comunicação da igreja, esse é o nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente não sabe, só dando um exemplo aqui pros irmãos, né? Muitas vezes a gente não sabe, talvez a gente não tenha o dom de pregar. Mas nós somos o veículo que o Senhor está usando para que essa palavra chegue em mais pessoas, né? E essa é a graça da relação do corpo da igreja com uma família. A gente tem uma mensagem, a gente está levando ela como um corpo. E queria reforçar um ponto que o Senhor disse aqui, que é muito importante. A gente recebeu essa palavra de alguém. Eu não tô aqui hoje porque eu tropecei na porta da igreja e caí aqui dentro e aceitei Jesus. Não foi assim. Eu tô aqui porque, particularmente, né, eu que já nasci na igreja, mas porque houve alguém que pregou pra minha avó, né, o Espírito Santo converteu meu avô, né, quando os meus pais já nasceram dentro da igreja, para que eu estivesse aqui hoje. Mas alguém teve que se mover. Para que eu estivesse aqui hoje, né, muitas vezes a gente, pode acabar esquecendo que para que a gente chegue no culto de domingo, existe gente que pregou para as pessoas que estão aqui. Existem pessoas que pregaram para o Senhor, que vai pregar para aquela outra pessoa. Então, essa característica de multiplicação do Evangelho, né? E que a gente não pode se esconder daquilo que o Senhor tem nos trazido, principalmente porque existem pessoas que precisam ser tocadas, né? É a nossa semente de amor agora. Eu recebi essa semente de amor de uma pessoa que eu nem conheço que pregou para minha avó. Mas eu preciso levar ela para frente agora. Eu preciso continuar levando ela para frente. E para mim, isso tem um efeito muito forte, mas muito forte sobre o que a gente está fazendo hoje, né? Sobre o que a gente está plantando hoje. Porque uns plantam, outros regam, mas é o Senhor que dá o crescimento, né? E eu acho que é primordial que a gente entenda que a gente pode, né? Realmente, como o Senhor falou, não fazer, né? Vai chegar uma hora que o reino vai se mover e alguém vai fazer o que você deveria ter feito, né? Que o Senhor vai pegar e tirar do que te deu e vai dar para outro. Mas existe também o outro lado, que a gente se levantar, colocar nessa posição e de entender, eu recebi, ele me amou primeiro, né? Eu recebi esse amor pela vida de outra pessoa e agora é minha vez, é o meu momento, né? E também de entender, né? Não sei se o Senhor vê isso dessa forma também, mas de entender que o Senhor não vai nos dar uma comissão que é maior do que a gente possa suportar. O Senhor não vai dar nada que é maior do que a gente possa suportar, né? Então, Com certeza, ele dá aquilo que você consegue fazer, né? Mas ele sempre vai te dar algo, sempre um pouquinho, um nível acima, desde que você se dispõe a fazer aquilo que ele está falando, né? Aquilo que ele está mandando fazer, quando você se dispõe, ele começa a te melhorar, né? Sim. E como você falou, por exemplo, a própria Bíblia, ela tem dons ministeriais. Por quê? Porque um completa o outro. Uau. Não é verdade? Um completa o outro. Por exemplo, se me pôr eu para louvar, vai ser um desastre. Mas tem os levitas que louvam, né? Se for pôr eu para tocar, vai ser um desastre. Mas tem os músicos que tocam, né? Precisa fazer um trabalho, a gente vai fazer. Cada um tem um dom para fazer uma coisa. Um completa o outro, por isso que é um corpo, né? Sim. Cada parte uma completa o outro, né? A mão completa o braço, né? E você vai trabalhando porque vai ter complementos que Deus vai colocando na nossa vida. Então um vai fazendo uma coisa, outro vai fazendo outra, né? E Deus vai dando capacitação desde que a gente procura fazer. Mas não, se a gente pegar aquele talento e ficar enterrando,
a gente vai ficar sempre naquilo ali, a gente não vai sair daquilo ali. Mas quando a gente tem a vontade, o desejo de avançar, de crescer, de melhorar, Deus vai dando possibilidade. Deus vai dando coisas novas para você escrever coisas novas. Deus não fica parado num local só. Mas a gente tudo depende da pessoa. Tudo depende aquele que recebeu do Senhor alguma coisa e ele deseja passar para outra pessoa. Deus vai trabalhando, vai melhorando, vai mudando, vai transformando, né? Por exemplo, há uns anos atrás, eu não conseguiria estar com esse microfone na mão falando, porque eu era tímido demais. Eu era muito tímido. Não consigo nem imaginar. Não, eu era tímido a extremo, irmão. Eu era tímido demais. E como é que Deus me tratou? Porque Deus, ele via a minha vontade, ele via... Porque eu comia a palavra de Deus, eu lia livro demais, né? Eu ia para culto demais, né? Então, o Senhor vendo isso daí, o Senhor tinha que me curar. Ele tinha que me curar. Então, como é que ele me curou? Ele me pôs fazer programa de rádio. Eu tinha um amigo que começou a fazer programa de rádio da igreja dele, não da igreja que eu frequentava. E como ele era muito amigo meu, ele me chamava para ir junto. E eu ficava lá ouvindo ele falar. Eu fiquei umas 2 ou 3 vezes com ele só ouvindo, e depois ele falou, eu vou pôr um microfone, aí você fala alguma coisa e tal. E a gente começou assim. E chegou o dia desse rapaz ligar para mim e falar assim, irmão, você pode ir lá comigo fazer o programa? E eu peguei e falei, tá bom, eu tô tranquilo, eu vou lá com você. E aí ele falou, então você vai direto, que eu tô aqui fazendo um negócio aqui, assim eu vou direto também daqui. E chegou a hora do programa, ele me ligou e falou assim, irmão, faz o programa aí que eu não que eu não vou conseguir ir. E o sonoplasta falou para mim, começou, você tem que entrar lá e fazer. E eu comecei a pensar, eu vou, não vou, como é que eu vou? Eu decidi ir, irmão. E dali para cá, Deus falou no meu coração, você tá vendo? Você falou para milhões de pessoas. Então não é que você não pode falar, você pode falar. E daí eu comecei a entender que Deus tinha um plano, tinha alguma coisa para fazer, né? Daí eu comecei a ser líder de pequena família. Eu comecei a ir onde eu estou hoje, né? Falando para um monte de gente, né? E isso é Deus que fez, porque eu não tinha condições, irmão. Você pode ter certeza que eu ia gaguejar, eu ia ficar vermelho, eu ia ficar rosa, mas não ia sair nada. Não ia sair nada, eu ia travar. Mas Deus me tratou. Uau. Deus me tratou por quê? Porque Ele tem um plano para fazer. E um vai completando o outro. Aquilo que eu não sei fazer, o outro faz. Sim. O outro vai fazer. E é o cumprimento da palavra, né? Não é o capacitado, é o escolhido que ele capacita, né? Impressionante, eu jamais ia imaginar que o senhor fosse tímido, ainda mais que o senhor tivesse tido um programa de rádio. Olha só, que momento. Bom, vamos lá, pra gente caminhar aqui pro final, a pergunta que eu acho que é muito importante aqui, até para que essa seja uma mensagem, essa é uma mensagem sobre esperança, né? As mensagens de repreensão do Senhor são todas sobre esperança para nossa vida, mas essa pergunta aqui é muito boa. Qual palavra de esperança o Senhor daria para alguém que teve muitos capítulos ruins na vida e não consegue ver nenhum jeito de recomeçar por conta da culpa que veio do passado? Então, a culpa, ela nos paralisa, né? Ela nos prende, né? Fazer, irmão, buscar no Senhor, pedir para o Senhor, falar, Deus, eu estou aqui, eu não sei o que fazer, e realmente confessar, porque a gente tem muito aquilo de confessar para Deus, mas coisinhas, e sempre não falando a verdade total, né? E a gente tem que falar para Deus, a gente tem que falar, Deus, eu fiz isso, eu sou essa pessoa, e muitas vezes a gente, por exemplo,
Eu me lembro que uma vez o pastor falou para mim, ele falou que o filho dele cometeu um erro, cometeu uma coisa errada, e veio falar com ele. Aí ele falou, não, você não vai conversar comigo. Ele ligou para um outro pastor amigo dele e mandou ele lá conversar com esse pastor. Ele falou assim, aí eu perguntei, mas pastor, por que o senhor está mandando o seu filho lá conversar? E o senhor é um pastor muito experiente, mais experiente daquele pastor. Ele falou, é que eu sou pai dele. E eu vou olhar com um olhar de pai, de piedade, né? Eu não vou olhar com o olho de Deus, porque ele é meu filho. Então, a gente com Deus, muitas vezes a gente somos assim, a gente não fala a totalidade daquilo lá que a gente fez. A gente sempre tenta jogar um pouquinho para debaixo do pano. Sim. E aquilo ali nos impede de avançar, né? Você vê que o povo, quando chegou, quando atravessou, que venceu a Jericó, que derrubou aquela cidade fortificada, né? Muito forte, muito poderosa daquela época, o povo venceu. Agora, quando chegou em Ai, que era um povinho pequenininho, uma vilinha lá pequena, toda aberta, eles perderam. Por quê? Porque tinham pecado, porque tinha alguma coisa debaixo do pano. E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Nós esquecemos muitas coisas do passado e nós não queremos consertar. Nós não queremos consertar, né? Eu me lembro de uma pessoa que ela trabalhava numa empresa, isso é real. Ela trabalhava numa empresa e ela tomava conta geral daquela empresa de construção. E ele desviava muito material de construção e ele fez, num terreno que ele tinha, ele fez uma casa maravilhosa. Mas depois dele ter terminado essa casa, ele ter feito essa casa, com todo o material que ele desviava da empresa, ele se converteu. Ele se converteu e o pastor falou, e o que você vai fazer com a casa? Então muitas vezes, olha, presta atenção nisso aqui, o terreno era dele, mas a casa foi material desviado. O que ele teve que ir na empresa, o pastor aconselhou ele ir na empresa e devolver a casa. Uau! E muitas vezes a gente se converte, mas esquece que tem coisa do passado para consertar, né? Há pouco tempo atrás, na minha pequena família, me levaram uma pessoa lá e ela tinha 4 mandados de prisão. E ela tinha saído nesses indutos de Natal, Dia das Mães, não sei, não me lembro o que era. Ele saiu e não voltou mais. Então ele tinha 4 mandatos de busca, né? E ele veio conversar comigo que a vida dele estava muito ruim e tal, e a gente conversou, ele aceitou, recebeu Jesus e tal. Aí ele perguntou para mim, o que eu devo fazer? Eu falei, irmão, Deus é um Deus que é coisas transparentes. Se eu fosse você, mesmo aceitando Jesus, eu me entregaria. Eu iria lá cumprir a minha pena, porque você deve. Então você cumpriria a sua pena, Deus te guarda lá na cadeia, Deus trata com você lá na cadeia, mas você tem que consertar. E muitas vezes, eu estou aqui fora, estou de boa, eu vou viver minha vida agora certinha, e não vou acertar aquilo lá. E Deus não aceita isso, irmão. Então, muitas vezes, a gente está vivendo coisas erradas do passado, continua errada na vida da gente. A gente está avançando com Deus agora, mas tem coisas erradas e a gente não quer consertar. Eu acho que isso impede muito a pessoa de avançar hoje, né? Então, o que a pessoa precisa? Precisa voltar no passado. Mas a gente não pode voltar, mas Deus pode. Deus pode trazer aquela situação hoje aqui para você consertar. Você está entendendo? Sim. Eu tenho na Igreja Batista da Vila Mariana, um amigo meu alugou uma casa para outra pessoa que estava precisando de uma casa e o rapaz ficou 6 meses sem pagar aluguel. Não pagou 6 meses, aí ele foi despejado da casa e o rapaz teve que pagar. Há uns 5 anos depois passado uns 5 anos, o rapaz sentiu de vir na igreja pedir perdão para ele. Mas veio pedir perdão para ele perdoou tudo, mas ele não pagou o rapaz. Você está entendendo? Sim. Então, para corrigir, não era só pedir o perdão.
Olha, eu vim pedir perdão, vim saber quanto é que eu quero te pagar. Eu vou pagar um pouquinho por mês, mas vou te pagar. Isso é excelência, irmão. Isso é excelência. Você quer viver um cristianismo reto, tem que fazer isso daí. Se consertar, né? Ah, mas aquilo lá ficou no passado, não tem... Tem como, Deus pode voltar lá e fazer tudo, consertar tudo. Mas tem que partir da gente. Tem que partir do nosso coração. Então, muitas vezes a gente não avança por causa disso. A gente fica presa no passado. Por causa de coisas que a gente praticou e a gente encontrou com Deus, encontrou com a verdade, mas não consertamos aquele que está errado lá atrás. Amém. Acho que é isso. Acho que a gente conseguiu responder as perguntas dos nossos irmãos. Para terminar, gostaria que o senhor orasse, então, para a gente ministrar. A gente não sabe se todas as pessoas que estão ouvindo estavam aqui no domingo, mas para que ministrar através do tempo, aí quem for ouvir no futuro também seja abençoado com essa palavra de coisas novas. Pode ser? Sim. Santíssimo Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento tão agradável, Senhor, na tua presença, de falar, Senhor, sobre as coisas que é do teu reino, coisas que nos faz avançar, nos faz crescer, que faz nós nos aliançarmos uns aos outros, Pai, nos ajudarmos uns aos outros, Pai. E como foi falado domingo, Senhor, que o Senhor ordenou para Jeremias que escrevesse de novo, Senhor. Mesmo Jeremias está vivendo um tempo de prisão, um tempo onde ele estava sendo ameaçado de morte, Senhor, mas ele ouviu a palavra do Senhor, ele entendeu que o Senhor é o Deus que pode mudar a história, o Senhor é o Deus que pode construir tudo novamente, Senhor. Então, que aquele que está passando, Senhor, por essa dificuldade hoje, ele tá com tudo destruído, quebrado, queimado, Senhor, que ele possa voltar para os caminhos do Senhor e viver o plano do Senhor, a viver a vontade do Senhor e não as nossas vontades, não os nossos pensamentos, não os nossos sentimentos, Senhor, que ele possa entender que o Senhor tem coisas novas, que o Senhor quer construir coisas novas, quer construir famílias novas, relacionamentos novos, Senhor, esperança nova, Senhor, e para que avancemos, Senhor, a construir no reino a Tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que a pessoa nunca ouviu, não sentiu, que nessa noite, Senhor, que através dessa palavra ele possa alcançar do Senhor, Pai, e que o Senhor possa escrever uma nova história na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Deus abençoe, muito obrigado se você ouviu até aqui. Não deixa de compartilhar, por favor, se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir se você está assistindo no YouTube ou compartilhar se você está ouvindo só o podcast. Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem.